Começou a semana mais importante, decisiva do Santos no ano até aqui, né? O Santos enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira, enfrenta o Vitória no próximo final de semana. E quando a gente olha para a tabela, olha para a situação do Santos, são os dois jogos que o Santos precisa vencer, até porque os dois são em casa. O Santos precisa confirmar esses 6 pontos para poder ter um respiro com relação à luta contra o rebaixamento. Se o Santos não fizer dessa forma, olha, vai ficar difícil aí essa reta final, nessa dura luta contra a queda, mais uma que seria vexatório na história do Santos, não só pelo tamanho que o clube tem, mas também pelo quanto investiu, né? A gente nunca pode deixar de lembrar que o Santos nessa temporada tem a maior folha salarial de toda a sua história. O Santos nunca gastou tanto num elenco profissional como o Marcelo Teixeira gastou para essa temporada. É um dos 5 elencos mais caros do país em termos de folha de pagamento, e caindo seria, olha, uma situação que dificilmente o Santos conseguiria se recuperar financeiramente disso aí, né? Então, assim, é muito preocupante a situação do Santos como clube nesse momento, a maneira como o Santos está sendo gerido, é tudo muito preocupante, mas o Santos tem que enfrentar os jogos que tem pela frente. E quando a gente olha para a tabela, Corinthians e Vitória, por serem em casa, são dois jogos em termos acessíveis. Não significa que serão fáceis, não significa que nem que o Santos seja favorito. Eu acho que contra o Corinthians não tem favorito. Contra o Vitória, o Santos, em tese, mas precisa provar dentro de campo, né? Vamos lembrar que no ano que o Santos caiu, em 2023, o Santos chegou a ganhar alguns jogos improváveis, como jogos fora de casa, de Palmeiras e Flamengo. A verdade é que não dentro do estágio dessas equipes, né? Contra o Palmeiras o jogo foi em Barueri, contra o Flamengo foi no Mané Garrincha, em Brasília. Mas, bom, também não era na Vila Belmiro os jogos. O Santos conseguiu vencer aqueles times e, mesmo assim, não conseguiu se livrar da queda. O Santos que venceu o Bahia do Rogério Ceni lá na Bahia, né? Aquele jogo que o Presunto colocou 3 zagueiros e mexeu com a cabeça do Rogério Ceni. Presunto, inclusive, subiu, né, a Ponte Preta da Série C para a Série B. Fez uma belíssima campanha desde que assumiu a Macaca. Parabéns pro Presunto, que é um dos técnicos desses aí que passaram pelo Santos nos últimos tempos, é um dos mais subestimados, porque se você olhar o aproveitamento dele, se eu não me engano, se eu não estiver cometendo nenhum equívoco, ele tem o maior aproveitamento de treinador no Santos desde que o Sampaoli deixou a equipe em 2019. É impressionante isso, né? E, enfim, mas o papo aqui é para falar dessa semana que começa na quarta-feira, um clássico contra o Corinthians, que lembra muito, né? Traz para nossa lembrança muito aquele jogo contra o Corinthians, ainda no primeiro turno, quando o Santos era comandado por Odair Hellmann e que levou à queda do Odair Hellmann no campeonato, né? O Santos ainda tinha muito mais campeonato pela frente naquele momento. O Santos não estava na zona do rebaixamento, muita gente se engana, estava na zona, não estava. O Odair Hellmann deixa o Santos, se eu não me engano, em 13º na tabela, mas o acúmulo de jogos seguidos ali, juntamente com aquela derrota para o Corinthians na Vila Belmiro, com o Santos não jogando absolutamente nada, fez o torcedor perder a paciência, não só pelo que vinha sendo o campeonato, não só pelo que vinha sendo o ano. Aquele ano o Santos foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista com um vexatório 3-0 do Ituano, né? Mas pelo que o Santos vinha deixando de fazer ao longo dos últimos anos. Ali perdeu-se a paciência e a torcida tomou a pior atitude que poderia tomar, que foi jogar rojão no campo, tentar invadir, e os jogadores tanto do Santos como do Corinthians ficaram acuados no gramado. Cena de guerra lamentável que trouxe inclusive punição para o Santos naquele momento de alguns jogos, sem poder mandar os jogos na Vila Belmiro, que corroborou também para a queda. Ficaram faltando o quê? 2, 3 pontos para o Santos ficar na primeira divisão. Não fosse aquele episódio, talvez o Santos tivesse conseguido jogando na Vila Belmiro, né? Mas fato é que preocupa, é um jogo de alta periculosidade por se tratar do momento do clube. A gente conhece muito bem o torcedor, principalmente o torcedor organizado nesse aspecto. Os caras, quando perdem a paciência, irmão, esquece. E dizer que eles vão fazer alguma coisa antecipadamente seria ser leviano. Não estou dizendo isso e eu espero que não, tá?
Mas é um jogo que, por se tratar do jogo contra o Corinthians, uma derrota, dependendo da maneira como ela acontecer, pode dar merda, né? A gente já viu isso acontecer ao longo de outros jogos na Vila Belmiro. Então, estou bastante preocupado com essa questão, tanto que os ingressos estão com uma venda muito baixa, talvez o torcedor também esteja se preocupando com isso. E é o momento da onça beber água, né? Dois jogos que, de novo, não vão ser fáceis, não significa que o Santos não possa ter resultados positivos contra times melhores na tabela. Se a gente olhar até para esse campeonato mesmo, no primeiro turno o Santos vence o Flamengo na Vila e vence o Cruzeiro fora, né? O Cruzeiro tem um dos melhores aproveitamentos em casa no campeonato e o Santos foi lá e venceu. E o Flamengo vinha de uma sequência de acho que 5 jogos sem tomar gol e o Santos ganhou de 1-0 o gol do final ali do Neymar e venceu os 3 pontos, naquele que foi o jogo talvez mais comemorado do ano, né? Que foi um jogo que deu uma falsa esperança para o Santista de uma melhora daquele trabalho do Kleber Xavier, que logo na sequência, sendo humilhado pelo Mirassol, mostrou que tinha sido só ali, de repente, sorte de principiante. Mas eu falo de principiante porque era o primeiro jogo depois da volta da parada para o Super Mundial. Mas, assim, cada jogo é um jogo, cada jogo são 90 minutos, cada jogo pode acontecer de tudo, mas quando você, de novo, olha para a tabela, esses são jogos que o Santos não pode negociar. É muito vergonhoso. Estou falando aqui do poder da Vila Belmiro, o fato de que 2023 aquela punição pode ter sido importante para a queda, mas é muito vergonhoso você ver que o Santos é o segundo time apenas à frente do Lanterna, que é o Sport, que tem mais pontos vencidos dentro dos seus domínios, né? Tá vindo um barulhinho, a Cacau tá brincando com o brinquedinho dela, não liguem. Mas é muito feio a campanha do Santos até aqui jogando em casa, e o Santos precisa começar a mudar isso. E aí quando a gente olha para o trabalho do Vojvoda, claro, a última lembrança é o jogo catastrófico contra o Ceará, que passa também por muitos erros do Vojvoda em termos de escalação e substituição e plano de jogo para aquela partida. Ele errou, como outros bons técnicos também erram. Mas quando a gente pega o trabalho, e aí eu não estou falando de pontuação, vou chegar lá, mas quando a gente pega o trabalho do Vojvoda, até aqui ele é muito positivo, né? São 6 jogos, desses 6 jogos o Santos foi melhor que os seus adversários em 4. Contra o Fluminense foi um jogo equilibrado, 50-50, que por um fiapo o Santos não ganhou com impedimento no final do Tiquinho Soares, que é até meio duvidoso aquele impedimento, viu? Até fiquei com uma certa dúvida depois que eu vi a imagem do VAR, e a gente sabe que esse VAR da CBF não é nada confiável. Se o Santos ficar na primeira divisão, ano que vem vai ter o impedimento semiautomático, a CBF promete, então vai acabar com essas dúvidas, pelo menos disso a gente espera. Mas aquele jogo foi bastante duvidoso. E o Santos foi muito pior contra o Ceará, né? Como já falei aqui. Mas dos 4 jogos que o Santos foi muito melhor que os seus adversários, o Santos conseguiu uma vitória só e 3 empates, né? Se o Santos tivesse perdido 2 desses jogos e ganhado 1, o Santos teria o mesmo número de pontos, mas teria uma vitória a mais. Nem isso o Santos foi capaz de conseguir, né? O Santos foi melhor que o São Paulo, ganhou por 1-0. O Santos foi muito melhor que o Grêmio, finalizou muito mais e poderia ter perdido o jogo. O Santos foi muito melhor que o Bragantino, virou um jogo na casa dos caras e tomou um empate num gol de bola parada à la Santos, que é impressionante, assim. E o Santos também foi melhor que o Atlético Mineiro, até o Zé Ivaldo colocar tudo a perder. Não só ele, mas como o Neymar também, perdendo 2 gols feitos no primeiro tempo. E o juiz também colaborou ao não marcar um pênalti em cima do Neymar em um desses gols que ele perde, um pênalti do Scarpa. Então, foram jogos que o Santos merecia resultados melhores. Você joga desses 4, você joga os 4 jogos melhores e faz uma vitória só. Isso mostra que o Santos está numa fase que precisa ser, cara, assim, precisa de muito sal grosso, né? Porque se a gente estivesse falando de um time que você não visse nada, que você visse ser pior que seus adversários, que você não tivesse esperança, que você visse ser dominado facilmente, você fala, puta, cara, não vai dar. Mas não é o caso. Não é o caso. De novo, desde o comando do Vojvoda, o jogo que o Santos foi realmente muito pior que o seu adversário foi contra o Ceará e por própria culpa do Vojvoda, que errou completamente no plano de jogo para encarar o time de Fortaleza. Então, e outra, ali numa situação também climática que era
complicada para o Santos, não está tão acostumado a jogar em tão altas temperaturas como foi aquele jogo à noite, estava mais de 30 graus à noite. Era um jogo de uma sequência final que o Santos também não esteve acostumado a jogar na temporada, que são jogos quarta e domingo, diante de um trabalho que começou agora e vem extraindo muita fisicalidade dos jogadores em termos de treinamentos. Então é um jogo também que certamente os jogadores do Santos estavam mais desgastados. Então quando a gente começa a olhar para isso, a minha expectativa para esses dois jogos, eu não falo nem de resultado, é que o Santos em casa volte a ser melhor que os seus dois adversários, volte a ser melhor, seja melhor que o Corinthians na quarta-feira e seja muito melhor que o Vitória no final de semana. Isso significa que o Santos vai ganhar? Não significa, porque o Santos tem um problema hoje que ele é crônico desse elenco, que é a falta de poderio de artilharia. Assim. O Santos hoje não tem jogadores que sejam muito artilheiros, né? Você olha para os números do ataque do Santos, são muito tímidos. O Roleiser, você olha para os números dele, enquanto jogador do Santos na temporada, são números, ele tem uma participação em gol a cada 10 jogos. A cada 10 jogos ele faz um gol, dá uma assistência. É um número muito baixo. O Guilherme, que é o artilheiro da temporada, se eu não me engano, tem só 3 gols no campeonato. O Barreal, que eu não sei se vai jogar, tem números um pouquinho melhores. Aí você vai... O Lautaro, esse tem um número mais positivo, mas é um jogador que briga com a bola. Então, assim, o ataque do Santos, que até agora vai sendo muito pouco efetivo. Então, mesmo muitas vezes o Santos sendo superior aos seus adversários, esbarra na incapacidade de artilharia do seu ataque, porque foi um ataque muito mal montado para a temporada. O Neymar a gente não pode contar mais uma vez, sabe lá quando poderemos, e mesmo que tivéssemos podendo contar, é um jogador também que não entregou, pelo menos até agora, o que se esperava dele com relação a números, né? O Neymar tem 3 gols no campeonato, sendo que são 2 de pênalti e nenhuma assistência. Um cara que foi um garçom espetacular a vida inteira, não tem uma assistência mínima no Campeonato Brasileiro. Então, assim, os números do ataque do Santos em geral, olha o Tiquinho, o segundo maior salário do elenco, 2 gols do campeonato, os 2 de pênalti. Os 2 de pênalti. Então, a gente vai ter esperança em quem? Qual que é a esperança do Santos de artilharia para esses jogos, né? Porque, de novo, o Santos consegue dominar, mas não consegue ser efetivo na hora de botar a bola para dentro, muito por conta da incapacidade algumas peças físicas, como é o caso do Neymar, como é o caso do Tiquinho, de outras técnicas, como é o caso de Guilherme, como é o caso, sei lá, Cavalheiro, né? Esses caras que entram aí. Vamos ver, o Santos contratou alguns outros nomes, falaram essa semana que o Bilal Brahimi treinou muito bem, vamos ver se ele vai ter oportunidade. Eu já falei aqui, eu escalaria uma equipe para esse jogo contra o Corinthians que tivesse Robinho e Lautaro Dias no ataque, com o Roleiser por trás e um tripé de meio campo com o Ilharão, Zé Rafael e Gabriel Bontempo. Tem me incomodado também no Vojvoda a não utilização da base. Isso é uma coisa que eu espero que ele corrija. Ele pelo menos prometeu assim que chegou, né? Mas barrou o Souza para colocar o Escobar, que vem das 2 piores partidas do Escobar no ano. A partida do Escobar contra o Grêmio e contra o Ceará. As partidas do Escobar, essas 2 foram catastróficas, né? Vamos ver se agora o Souza acaba ganhando a vaga de vez. Essa é a expectativa com relação à escalação. O Bontempo teve 2 vezes que o Vojvoda pôde utilizá-lo, que foi na estreia contra o Fluminense, sequer colocou no segundo tempo, e no último jogo contra o Ceará, que sequer colocou no segundo tempo, e não vem sendo cotado, segundo os setoristas aí que têm acompanhado, falar, treinou ali, mas não vem sendo cotado como um possível titular. Eu vi o Sormani falando até do Ilharão, que não tem minutos, mas é de novo o Vojvoda apostando, me parece, né? Vamos esperar a escalação, mas apostando muito mais na experiência do que na juventude, e a gente sabe o quanto a juventude para o Santos, aliada também à experiência, não é botar um time de 11 moleques, mas o quanto os meninos, quando são devidamente protegidos ali pelos jogadores mais experientes, eles que costumam resolver. Então eu tô curioso para ver qual é a escalação, o esquema tático que o Santos vai jogar, mas independentemente das escolhas do Vojvoda, que ele acerte, né, o plano de jogo, que ele estude o Corinthians, o Dorival, que ele estude o Vitória e trace um bom plano de jogo para que o Santos seja melhor do que seus adversários. O Santos, mesmo com esse problema crônico do ataque,
sendo melhor do que os seus adversários, o Santos tem mais chance de vencer do que de empatar ou perder o jogo. Então precisa o time focar nisso. Vamos esperar para ver e aí então a gente vai poder ou, né, nos acalmar, respirar um pouco e falar calma, né, ou a gente vai se desesperar completamente. Né? O que seria se desesperar? Para mim, assim, se o Santos fizer de 4 a 6 pontos, eu acho 4 pontos ruins, tá? Porque vem na tabela pela frente. Para mim aqui são 6 pontos, mas se fizer 4, a depender dos resultados lá de baixo, a gente pode até dar uma respirada, abrir 6 pontos de repente para a zona do rebaixamento e dar um respiro para você enfrentar jogos mais difíceis. Mas se o Santos, por exemplo, perder um dos jogos e fizer só 3 pontos, já começa a ficar dura a situação. Se fizer 1 ou 0 pontos, aí, irmão, aí é sinal vermelhaço, porque ficou muito complicado e o Santos pode, se o Santos não pontuar ou pontuar 1 ponto só nesses 2 jogos, 2 pontos, sei lá, o Santos pode entrar na zona do rebaixamento a depender dos resultados dos times que estão abaixo. Então, sem contar que o jogo contra o Vitória é um confronto direto, né? Um confronto de 6 pontos contra o rebaixamento. Então, assim, a minha expectativa é positiva, acho que o trabalho do Vojvoda é bom, mas o que me desanima é quando a gente olha, juro, para esse elenco, quando a gente olha principalmente para o setor mais ofensivo. Eu não consigo ver assim caras desse time pegando a bola, resolvendo, fazendo gol e jogadas e dribles e de repente a nossa maior esperança é o próprio Robinho mesmo, que é o jogador mais diferente, que tem uma malemolência ali, que pode fazer alguma coisa. Por isso que eu contaria com ele desde o primeiro minuto, porque esses caras que estão aí podem voltar para marcar, podem ser intensos, podem correr muito, mas não são caras que definem jogo, não são. Então me preocupa um pouco o poder de fogo dessa equipe do Santos para esses 2 jogos. O jogo contra o Corinthians, vamos ver qual vai ser a postura. O Dorival não é um treinador que costuma só ficar jogando na defesa, embora quem treine o time, na verdade quem esteja ali no gramado seja o filho dele, né? Porque o Dorival está suspenso, pelo menos pelo que eu vi. Mas independentemente disso, é o time do Dorival e não costuma ser um time muito de negociação fora de casa. É um time que tenta atacar. O Dorival sempre foi esse técnico. O time do Vitória eu já acho que vai botar a bunda lá atrás e jogar no contra-ataque. Inclusive agora sendo treinado, se eu não me engano, pelo Jair Ventura, que é especialista em fazer esse tipo de jogo. Então exige não só que o Santos vá melhor, mas que o Santos seja de fato efetivo no ataque. Porque vai oferecer uma hora ou outra contra-ataques importantes para a equipe baiana. Então são jogos difíceis, gente. Jogos que o Santos tem a obrigação de ganhar. E isso faz com que o senso de responsabilidade dos jogadores acabe sendo maior e que isso provoque, eventualmente, um pouco mais de erros, principalmente se o resultado não sai logo no início da partida, essas coisas não acontecem. E me lembra, quando que o Santos resolveu um jogo no primeiro tempo aí que você se lembra? Eu não me lembro. Já faz muito tempo, né? Então, assim, eu tô preocupado. Vou ser bem sincero, estou bastante preocupado com esses 2 jogos. E a gente vai comentar bastante aqui, né? Deve amanhã haver um pré-jogo com um pouco mais de luz com relação à possível escalação do Vojvoda. Deve acontecer, e aí eu trago aqui um vídeo amanhã à noite para vocês. E na quarta-feira a live pós-jogo, que obviamente vou preparar pra gente assim que a bola parar de rolar. O jogo é da Globo, então o jogo 9h30 da noite, 11h30, já está ao vivo aqui para comentar, se Deus quiser. Ele há de querer uma vitória do Santos que dê um respiro contra o Corinthians, mas caso não, vamos ver que nível de desespero que a gente vai estar. O que você imagina desses 2 jogos? O que você pensa dessa semana? Qual que é a sua expectativa para essa semana? E o quão decisiva você acha que seja essa semana? Se você chegou até aqui, você percebeu que eu não falei nada, né? De se inscrever, de pedir like, de hypar o vídeo, nem nada. Mas se você chegou até aqui e gostou do vídeo e puder fazer isso para me ajudar, eu só posso agradecer. É isso, a gente vai se falando amanhã. Tô de volta, um grande abraço, até o próximo vídeo.